Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo, um livro de Chris Poli, capítulo 1, Filhos Amorosos. Todo pai quer ter um filho amoroso, que lhe dê afeto, demonstre cuidado com as pessoas, que tenha um procedimento de doação, carinho e ação em atos e palavras em favor do próximo. Mas como se forma uma criança com esse perfil? É possível influenciar um indivíduo desde a mais tenra infância para que cresça transbordando amor para tudo e a todos ao seu redor? Sim, é. Essencialmente, um filho amoroso é aquele que desde o seu nascimento conhece o amor. Ele o recebe de seus pais e assim pode transmiti-lo para os outros, nas formas mais variadas como caridade, respeito, compaixão e principalmente a capacidade de enxergar a necessidade e as carências do próximo. Amar é algo que se aprende ao ser amado. Logo, o amor se ensina amando. Você só terá um filho amoroso se ele receber muito amor. É um processo semelhante ao que ocorre quando se aprende a falar. Ninguém faz curso ou força para aprender sua língua nativa. O bebê simplesmente ouve tanto quem está ao seu redor conversar, com ele ou com outras pessoas, que acaba assimilando naturalmente como se fala. Com o amor é igual. De tanto viver imerso num ambiente amoroso, a criança cresce tendo o amor como parte natural de si. E aqui precisamos entender que amar é muito mais do que dar beijos e abraços o tempo todo. É devotar-se, entregar-se, abrir mão de si pelo outro, como Jesus define muito claramente no Evangelho segundo João. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, amar é doar-se. É agir nas pequenas coisas em prol do seu filho, prestando atenção naquilo que o faz se sentir amado. É passar tempo com ele, mesmo chegando morto de cansaço do trabalho. É brincar com o pequeno quando preferir estar assistindo a um jogo de futebol. É respeitá-lo como pessoa, apesar de ter autoridade sobre ele. Não é somente falar alto e fazê-lo ficar calado. Quando a criança se sente respeitada, o que brota dela é respeito. Em outras palavras, amar é educar. Quando eu e minha família nos convertemos ao cristianismo, meus filhos já eram adolescentes. A primeira pregação que me impactou foi justamente sobre o amor, com base em 1 Coríntios 13. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o amor daquele jeito. Analisar as palavras de Paulo me levou a um reposicionamento com respeito ao amor. Compreendê-lo como um sentimento, sim, mas acima de tudo como uma decisão. A de amar a partir do desenvolvimento das características de que fala essa passagem. Sei que o amor descrito em 1 Coríntios 13 é o ágape, palavra que no original em grego descreve o amor de Deus e que, portanto, é impossível para o homem amar de um modo tão sublime como descrito nessa passagem. Mas as características do amor divino servem como alvo, um exemplo de como devemos amar, um farol que guia os nossos passos. E é interessante notar que o versículo 4 desse capítulo descreve o amor como sendo paciente e bondoso, o que faz uma relação direta entre as virtudes do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É por isso que os escolhi como os temas que vão dar base aos demais capítulos deste livro, pois a tolerância, a longanimidade, a alegria, a amabilidade, o ser pacificador, tudo está completamente interligado. Tudo está impregnado de amor. É uma das principais razões que me levaram a escolher a Bíblia como ponto de partida para as reflexões deste livro, porque ela, como nenhum outro livro, nos leva a entender melhores conceitos essenciais da criação de nossos filhos. Tiro por mim. Na medida em que fui conhecendo o texto das Escrituras, também fui aprendendo a amar. E esse foi um passo importante de crescimento e amadurecimento na minha vida, porque descobri que não bastava saber que era amada por Deus, eu tinha que me sentir amada por Ele.
Da mesma forma é com nossos filhos. Não adianta nada dizermos que os amamos se não demonstramos de modo prático esse amor. Deus dá provas de amor bastante práticas. É só você se lembrar que temos muitos defeitos e desobedecemos a Ele todos os dias. E mesmo assim, o Senhor nos perdoa, apesar de tanto pisarmos na bola. Isso fica claro em passagens da Bíblia como: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmos 103, de 8 a 14. Há prova de amor maior do que o perdão? A Bíblia diz que Jesus veio à Terra para perdoar a humanidade de seus pecados, como fruto do imenso amor de Deus pelo mundo. É por isso que, quer sejam cristãos, quer não, entender o amor divino descrito nas Escrituras é fundamental para os pais, pois compreender o amor do Senhor facilita muitíssimo criar uma criança dentro de um ambiente amoroso. Não é impossível, mas vai ser complicado saber como amar o seu próprio filho. E não estou falando do amor como sentimento racional, porque é claro que o pai ama o seu filho em qualquer situação, mas sim da face verdadeira do amor. E que face é essa? É aquela que se torna visível quando, por exemplo, os pais pedem algo, dão uma ordem ou uma direção para seu filho, mas ele não obedece. O amor verdadeiro jamais permitirá que essa desobediência interfira no amor que sentem por ele. Os pais não podem ficar magoados ou bravos com filhos que os contrariam. Antes, têm de entender que têm como responsabilidade educar e amar em toda circunstância. Assim como a própria Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange. O que significa que nos leva a mudanças perceptíveis a partir do arrependimento que sentimos ao desobedecermos. Assim, o reconhecimento do amor passa a ser natural. É preciso que o nosso amor por nossos filhos seja como o de Deus para conosco. E ao ver que os amamos como Jesus nos ama, as crianças crescem com a certeza de que são completamente amadas e, naturalmente, vão transmitir esse amor de si para as outras pessoas, no presente e no futuro.